Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Deixa a Bíblia aberta aí. A partir do verso 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, verso 3. Estou ouvindo um barulhinho ainda de folha. Mas Marcos é rápido, né, gente? Achar Marcos. Se fosse Sofonias, tudo bem. Verso 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém, queridos? Amém. Provando o amor por Jesus. Fazer declaração de amor é importante, é legal. Mas provar, demonstrar amor é mais legal ainda. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não é? Então, você demonstra seu amor pela sua esposa? Maridos, o que nós somos capazes de fazer por amor à esposa? Esposas, até onde vocês podem ir demonstrando amor ao seu marido? Filhos, vocês demonstram o seu amor pelos seus pais? Pais pelos filhos? Avós? Netos, irmãos? Como é que é isso? É fácil? Amor de Gogó muito fácil, irmãos. Nós precisamos ver isso na prática. Demonstração. Prova de amor. E Maria de Betânia provou o seu amor. Ela demonstrou seu amor por Jesus.
Antes de ir para Jerusalém, Jesus estava lá em Betânia, fazendo uma refeição com seus amigos. Maria, espontaneamente, sem que ninguém percebesse, ela pega o seu frasco de perfume caríssimo e unge Jesus. Isso causou repulsa em Judas e outros que a incriminaram por isso. Mas ela demonstrou seu amor, sua gratidão a Jesus através daquele ato. Alguns comentaristas usam um título para esse texto: a extravagância do amor. E foi exatamente isso. Vamos tirar algumas lições aqui, irmãos, desse texto maravilhoso para a nossa vida. Amor verdadeiro a Jesus. Como é que nós demonstramos? Como é que eu posso demonstrar na prática? Os que amam verdadeiramente a Jesus, primeiramente, dedicam o melhor a Ele. Então, volte ao verso 3, por favor. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Maria de Betânia faz isso. Ela estava, juntamente com os outros, na casa de Simão, o leproso, isto é, aquele que tinha sido curado da lepra. E ali estava, eu imagino, um jantar, um almoço de gratidão, né? Tinha muita gente ali com motivos suficientes para demonstrar gratidão. Por exemplo, Simão foi curado da lepra. Tinha motivo de gratidão, queridos? Claro. Lázaro estava ali. Esse homem morreu. Depois Jesus chegou e ressuscitou a vida dele. Ele voltou a viver. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, também tinham muito motivo de gratidão. Mas Maria, só Maria demonstra aqui sua gratidão, seu amor por Jesus. Irmãos, ela ofereceu o que tinha de melhor. Eu não tenho dúvidas disso. E foi algo sacrificial. E o texto dá detalhes. Perfume de nardo puro. Era uma espécie de planta do Himalaia, muito rara. Aquele perfume era importado, caríssimo. E Judas é capaz de fazer um cálculo. Se tivesse maquininha na hora, ele ia botar assim e ver o valor de 300 denários. Hoje, sabe quanto seria? Quanto você, não precisa dizer não, tá? Quanto você ganha por mês? Pensa. Multiplica por 12. 12. Ainda não está na hora de parar, não. Multiplica por 12. Era o valor do perfume. Era o valor do perfume. E ela dedica isso a Jesus em adoração. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa. E diz o verso 8, Jesus disse, ela fez o que pôde. Olha só, o que estava no seu alcance. É o máximo que ela tinha. Ela fez o melhor. Ela deu do que tinha de melhor. E ela derrama sobre Jesus.
Nós precisamos aprender essa lição, irmãos, de oferecer o melhor, não o pior, não o resto, não o que sobra, o melhor que temos para Jesus. Em 2 Samuel 24, Davi diz algo maravilhoso. Ele diz: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que, olha só, não me custe nada. Assim fez Maria. E Judas ficou indignado, verso 4. E indignaram-se alguns. João capítulo 12, verso 4, que narra o mesmo episódio, João diz: foi Judas Iscariotes que ficou indignado, e Judas influenciou os outros. Ele fica indignado e contamina os outros. Olha como a influência ruim, troço ruim, influencia os outros. Olha como uma posição herética pode influenciar os outros. Olha só, irmãos, influenciar os outros que falaram o mesmo. Influência maligna. E às vezes, nós não nos damos conta de que muitas pessoas, hoje, através dos meios de comunicação, inclusive líderes religiosos, têm sido péssimas influências, pelas heresias que propagam. Heresias que propagam. Gurus, coaches e tantos outros aí. E Judas, então, isso é um desperdício. E ele, olha a desculpa que ele dá, isso poderia ser dado aos pobres. Poxa, que legal, hein? Que amor aos pobres, né? Mas João, o evangelista João, capítulo 12, verso 6, ele diz assim: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. A aparência de amor pelos outros, mas a intenção do coração era completamente diferente. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 10, um versículo que você conhece muito bem. Vamos falar juntos? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amor ao dinheiro, raiz de todos os males. E quando você observa o que acontece no mundo, você vê que a origem, a raiz é o amor ao dinheiro, queridos. O dinheiro. Pessoa gananciosa, infiel, ela sempre arruma desculpas, e às vezes boas desculpas, para ser infiel a Deus. Para ser infiel a Deus. Para desviar aquilo que pertence ao Senhor. Dízimos e ofertas. Ela sempre vai encontrar desculpas. Mas desculpas esfarrapadas. Que não tem nada de base na Bíblia. Queridos, precisamos trazer a casa do tesouro. Dízimo não nos pertence.
pertence ao Senhor. Eu não posso nem usar, tem que trazer na casa do tesouro. Warren Wiersbe disse assim: Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto ele desperdiçou a própria vida. E tem gente fazendo assim, irmãos. William Hendrickson: o amor não é calculista, o amor esbanja. O amor, depois de dar o melhor, só lamenta não ter mais para dar. Grande verdade, né, irmãos? E o Russell Shedd, que é mais conhecido, ele diz: o vaso não foi só esvaziado, ele foi quebrado. Sabe por quê? Para não ficar nada no fundo. Para derramar tudo sobre Jesus. Dedicação total, entrega total, sem reservas. Há um outro, James Hewitt, acho que é assim a pronúncia. Ele diz algo muito interessante. E o irmão Elias vai gostar porque gosta de orçamento. Ele falou assim: um orçamento é um documento teológico. Ele indica quem ou o que você adora. Profundo, hein, queridos? Sério. Alguém pode achar que Jesus foi muito duro com o jovem rico, quando disse: vai, vende tudo quanto você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus foi muito duro. Será? Por que Jesus disse isso, irmãos? Primeiro, diz o texto, porque Jesus o amou. O amou. Segundo, porque aquele jovem adorava um ídolo, adorava Mamon. No seu coração estava Mamon, o Deus das riquezas. E Jesus queria tirar, destronar aquele ídolo do coração dele. Você quer a vida eterna? Então faça isso. Falta-te uma coisa. Tem crentes que são muitos consagrados, fazem um monte de coisa, mas falta uma coisa. Falta destronar Mamon, esse ídolo que está no coração. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. E o jovem rico aceitou o conselho de Jesus, não foi? Não. Ele deu as costas para Jesus e saiu como? Alegre? Saiu triste. A sua vida era triste. Ele continuou triste porque estava perdido. Seu coração estava no dinheiro. Onde está seu coração? Onde está seu tesouro? Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, é que os que amam verdadeiramente a Jesus buscam agradar somente a Ele, ao Senhor. Verso 4, veja lá, por favor. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Eu gosto disso, irmãos. Maria, espontaneamente, nada sob pressão, não, queridos. Não teve pressão sobre ela, não. Ela, sincera e espontaneamente, ela vai ungir Jesus. Ela não ficou preocupada com o que os outros iam pensar, o que os outros iam achar.
se ela ia receber aplausos ou não, se ela seria aprovada ou não pelos outros. Ela agradou a Jesus. Ela queria fazer a vontade de Deus. Ela desagradou a Judas, mas agradou a Jesus. Desagradou tanto a Judas que, repito, ele foi capaz de fazer um cálculo rápido. Ele era bom de cálculo. Para que esse desperdício? E ele foi convincente, hein? Tanto que os outros foram influenciados pelos seus argumentos, ou pelo esse grande argumento que ele apresentou. Ah, queridos, como tem gente assim, infelizmente. Mas ela agradou a Jesus, é isso que importa. É isso que tem que importar no seu coração, na sua vida, meu irmão, na minha. Agradar a Jesus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. Verso 5: murmuravam contra ela. Verso 6: mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Tinha outra tradução aí, não sei se é na sua Bíblia, molestando. É uma palavra mais forte. Eles pegaram pesado, foram duras críticas, duras, queridos. Essa palavra aqui no original grego, kapos, foi a mesma palavra usada lá em Gálatas capítulo 6, verso 17, quando Paulo fala de tribulações sofridas nas mãos dos inimigos, que ele trazia marcas no seu corpo. Essa palavra que ele usa, que fere, que machuca. Foi isso que essa mulher sofreu. Judas estava molestando, criticando, ferindo, querendo desqualificar Maria, desprezando a dedicação, a fidelidade e a adoração dela a Jesus. E às vezes, irmãos, isso acontece conosco também. Há pessoas que criticam e atacam a nossa fidelidade a Deus, a nossa dedicação a Deus. E o pessoal aí de fora, que não conhece como funciona, especialmente a Igreja Batista, em relação a dinheiro, que pastor não mexe em dinheiro, não toca em dinheiro, não toca em envelope. O pessoal de fora assim, vai dar dinheiro ao pastor? Você ouve isso? Vai lá dar dinheiro ao pastor? Quantas críticas da fidelidade. Eu me lembro há muito tempo, quando o Kaká, né, tem muito tempo isso, né? Kaká, jogador de futebol, não era Kaká aqui não, esse Kaká aqui. Kaká ganha menos um pouquinho só. Quando ele foi eleito o melhor jogador do mundo e tal, entrevista aqui e dali, e enfim, o pessoal gosta de entrar em detalhes. Você dá dízimo do seu salário, você é crente? Ele, dou, entrego porque não me pertence. Eu entrego 10% do bruto que eu recebo. E era uma grana violenta, queridos. Era mais de R$1 milhão por mês. E ele foi criticado também por causa disso. Irmãos, os fiéis sempre são criticados. Pode ter certeza. E às vezes são pessoas até próximas de nós, da família, conhecidos, de nosso convívio, até da igreja, que dizem ser crentes, discípulos de Jesus, líderes religiosos. Para Maria, o mais importante foi isso: Jesus estava satisfeito. Jesus disse assim: não façam isso, ela praticou boa obra para comigo.
Olha só o que Jesus diz. Irmãos, o mais importante é Jesus se agradar da sua vida. Isso é que é importante. Eu pergunto a você, sinceramente, a quem você vai agradar? Ou a quem você está agradando com o seu comportamento, com a sua vida? A Jesus ou a turma da sua escola, da sua faculdade? A Jesus ou os colegas lá da faculdade? A Jesus ou o namorado ou namorada? A Jesus ou ao patrão ou aos clientes? A Jesus ou os convidados da sua festa? A Jesus ou seus amigos, colegas de trabalho, sócios? A Jesus ou a você mesmo? A Jesus ou os seus seguidores das redes sociais? Quem você está agradando? Quem está gostando do seu posicionamento, da sua postura? É muito importante, irmãos, nós fazemos como Maria. Eu quero agradar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, assuma a sua identidade de cristão, de cristã. Assuma a sua fé. Você tem convicção do que você crê, do que você está seguindo? Você tem convicção de que essa aqui é a palavra de Deus que precisa ser obedecida? Mas algumas coisas não tem, como a irmã Maria Menina orou, não tem mimimi. Orou lá comigo, lá, né? E outras irmãs. Não tem mimimi. Não tem esse negócio. Eu quero agradar a palavra de Deus. Eu quero ter santidade. Eu quero viver perto de Deus. Eu quero ter uma consciência tranquila e colocar minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Irmão, que satisfação em obedecer a Jesus, né? Que alegria de obedecer a Jesus. Não se importe com a opinião alheia, se importe em obedecer à palavra de Deus. Terceira lição, volte ao texto, por favor. Os que amam verdadeiramente a Jesus têm uma visão correta das oportunidades. Veja o verso 7. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus está falando de oportunidade, irmão, de não perder as grandes oportunidades da vida. Ele não despreza os pobres, não desmerece os pobres. Ele diz: vocês terão muitas oportunidades para ajudar os pobres. Mas Maria reconheceu a oportunidade singular, a oportunidade ímpar. Daqui a 6 dias era a comemoração da Páscoa, e Jesus seria morto, seria sepultado. Verso 8, ela fez o que pôde, olha só, verso 8, ungiu meu corpo antecipadamente para Os discípulos não estavam pensando nisso, queridos. Nem eles tiveram essa visão. Essa mulher teve. Essa mulher teve essa visão de ungir o corpo de Jesus antecipadamente. É aí quando você olha lá em Marcos 16, de 1 a 6, não precisa colocar, as mulheres foram ao sepulcro fazer o quê? Ungir o corpo de Jesus.
Mas Jesus não estava mais lá. Chegaram tarde. Maria teve essa oportunidade, irmãos. E ela aproveitou. E as outras deixaram a oportunidade passar. Muitas vezes, irmãos, nós só reconhecemos as oportunidades depois que elas passam. Aí não adianta mais. Os filhos de Davi não foram Floxichere, não. Você sabe disso. Inclusive Absalão. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 18, nem dei esse versículo não para você colocar, não. Absalão saiu, enfim, deu as costas para o pai, mas ele queria voltar. Ele tentou, de alguma forma, e Davi estava muito machucado. Absalão morreu, foi assassinado. E Davi aqui, em 2 Samuel 18, faz uma declaração de amor ao seu filho Absalão. Mas já era tarde demais. Já era tarde demais quando ele declarou seu amor por seu filho. Ao longo desses mais de 42 anos de ministério, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas ao lado de caixões, e eu comentei isso, foi que dia, Cleves? Quarta-feira? Quinta-feira, né, Davi? Fomos lá no cemitério, a Marli, né, perdeu seu esposo, o Cris. Eu falei sobre isso também, que às vezes, irmãos, nós só declaramos nosso amor, não foi o caso deles não, tá, queridos? Tá? Só declaramos nosso amor quando a pessoa já morreu. Ela não está ouvindo mais, queridos. Ela já se foi. Você deu alguma rosa, alguma flor a essa pessoa quando ela estava viva? Nada contra as homenagens, tá, irmãos? Coroas de flores, né? Tinha lá coroa. Nada contra, né? No sepultamento, nada contra. Mas, queridos, vamos fazer enquanto a pessoa está ouvindo, está com vida. Oportunidade, irmãos. Oportunidade. Maria aproveitou essa oportunidade singular. Há pessoas adiando dedicação a Deus, há pessoas adiando fidelidade a Deus, há pessoas adiando consagração a Deus. Não tenho tempo, não posso, eu tenho outros compromissos, eu tenho outras prioridades. E aí vai empurrando a parte mais importante da vida, que é espiritual, como diz o outro, empurrando com a barriga. Vai adiando. Uma decisão que eu preciso tomar. Consagrar minha vida ao Senhor. O pastor Faninho, saudoso pastor Faninho, contava uma história de um casal. O casal ele era novo, né? Os dois jovens ainda, tinham 2 filhos. E depois de um tempo o marido virou a cabeça, deixou a família, deixou a esposa, deixou os filhos, foi embora, atrás de outras mulheres, na gandaia, enfim, ficou mais de 40 anos. Aquela esposa não se casou de novo, cuidou dos filhos, os filhos se formaram, casaram. Depois de 40 e poucos anos,
Olha quem bate à porta da mulher. Um velho, caquético, pedindo para voltar para sua esposa. E o que a esposa fez? Os filhos não apoiaram a mãe na decisão, mas ela o recebeu de volta e cuidou. Ele não demorou muito, morreu, mas cuidou dele até o fim da sua vida. Agora eu pergunto a vocês, isso é justo? Isso é justo? Mas é isso que muitas pessoas querem fazer com Deus. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu tenho vontade. E quando tiver velhinho e velhinha, eu vou pensar em Deus. Eu vou pensar em ser fiel a Deus, me consagrar a Deus. Quando não tiver mais nada para aproveitar no mundo, já aproveitei tudo. Se isso fosse uma grande verdade, né? Uma grande vantagem, melhor dizendo. Às vezes as pessoas querem fazer isso, irmãos, com o Senhor. Vamos aproveitar o tempo que nós temos, irmãos. A saúde que temos, a idade que temos. Vamos aproveitar e servir a Jesus. Consagrar nossas vidas a Deus. Porque depois já era. Mas Deus, no seu amor infinito, né? Incomparável, incalculável, Ele nos abraça. Ele nos abraça. Última lição, volte ao texto, por favor. Os que amam verdadeiramente a Jesus deixam um memorial eterno. Veja o verso 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez. Para quê? Para memória dela. Olha que Jesus disse, esse gesto dela, criticado aqui, será contado no mundo inteiro, onde esse evangelho for pregado, será contado para memória dela. Isso não vai se apagar. A demonstração de amor, de gratidão, de fidelidade dessa mulher vai atingir o mundo inteiro, será um memorial. É o que é a ceia para nós. Um memorial. E é interessante lá que no Salmo 34:16, diz que a memória dos ímpios será apagada. A memória dos ímpios será apagada. E quando eu estava meditando aqui, eu lembrei de um filme, eu gosto de filme épico, né? De Troia. Quem era o grande guerreiro, né, que atacou Troia? Quem era? Aquiles, o grande Aquiles. E qual era a motivação de Aquiles para ser um grande guerreiro? Isso, a glória e deixar o seu nome na história, as pessoas lembrarem dele. E aí eu faço duas perguntas aqui, queridos. Que memorial você está deixando? Que memorial você está deixando? Para seus filhos, filhas, para seus netos, para seus parentes, para seus amigos. Como as pessoas se lembrarão de você? Você olha para trás, tem pessoas que marcaram sua vida. Talvez seus pais, pai ou mãe, que jamais sairão da sua memória.
os seus atos, suas orações, sua dedicação. E você carrega essa gratidão a Deus. Agora, qual é a pergunta? O que eu estou deixando para os outros? O que estará na memória dessas pessoas? E a segunda pergunta: o que você vai levar para a eternidade? Hoje à noite eu vou falar sobre um homem super bem sucedido. Mas Jesus o chama de louco. Louco. Por quê? O que você levará para a eternidade? Irmãos, a vida está passando. Pastor, não fala de morte não, por favor. A morte faz parte da nossa vida, né? O Cris estava lá, o Heraldo compartilhou lá no sepultamento. O Cris estava numa festa no domingo, né? Segunda também. Que legal! Na quinta-feira estava sendo sepultado. Irmãos, é a nossa realidade. O que nós vamos levar, irmãos? Vai ficar tudo aqui, todas as nossas conquistas, os tesouros, monumentos humanos, glórias deste mundo. Qual é a motivação da nossa vida, irmãos? O que faz o nosso coração arder? Quais são os verdadeiros valores que eu tenho na minha vida? E eu demonstro que realmente valorizo essas coisas. Qual é a razão da minha vida? O propósito da minha vida? Eu preciso pensar sobre isso. Quero concluir. Os que amam verdadeiramente a Jesus dedicam o melhor para Ele. Buscam agradar somente a Ele, não os homens. Têm uma visão correta das oportunidades que Deus nos dá e deixam um memorial eterno. Em 2002, uma igrejinha batista lá de Itaporanga, Paraíba, igrejinha pequena na roça, eles tinham um programa de rádio. E o programa tinha um alcance muito grande, milhares de pessoas com aquele programa de rádio. Só que eles estavam numa dificuldade tão grande que já estavam atrasados há 3 meses. E o programa ia sair do ar. Num culto à noite, o pastor fez um apelo: irmãos, a situação é essa. Nossa situação é essa. É preciso algo sacrificial, nós vamos ter que fazer um esforço. E senhor Tota e dona Lourdes, membros da igreja, estavam lá. Eles eram meieiros. Sabe o que é meieiro? É aquele que não tem terra própria e trabalha na terra dos outros, e o que a terra produz divide entre ele e o dono da terra. Ele era meieiro. E os dois voltando, os dois, idosos, para casa, 6 quilômetros para casa, conversando. Gente, meu amor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos doar para o programa de rádio não sair do ar? E tal, e tal, e tal. O que nós temos de valor, de mais valor em casa?
Casebrezinho, irmãos. Aí o senhor Tota falou assim: é o nosso galo. Por incrível que pareça, irmãos, é o nosso galo. E é ele que nós vamos dedicar ao Senhor. Segunda-feira, Dona Lourdes pega o galo e caminha, vai na casa do pastor. Pastor, trouxe aqui a nossa oferta sacrificial. Aquilo que a gente tem mais valor em casa é o nosso galo. O pastor falou: meu Deus, aí pensou lá, o que eu vou fazer com esse galo? Fazer um sorteio, fazer uma rifa, fazer um caldo aí, vender. O que eu vou fazer com esse galo? E ficou, né? Mas não disse nada, né? Lógico. Pegou o galo, botou o galo lá e tal, agradeceu, pá. Beleza. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? Colocou na internet, conseguiu alguém para colocar na internet que esse casal deu um galo e tal, e foi uma história assim gozada, né, e tal. Enfim, o pastor Jeremias Pereira, que muitos conhecem aqui, da igreja presbiteriana de Belo Horizonte, se eu não me engano, né? As Déboras conhecem bem, né? Ouviu a história pela internet, levou para a igreja. A igreja votou pagar um ano inteiro de programa. Pastor Jeremias foi para a Europa, nas suas viagens, ele viaja muito, né, pastor Jeremias Pereira? Compartilhou com uma igreja lá. A igreja: nós vamos ajudar, e tal, recolher oferta. E foi em outra igreja: e nós vamos ajudar. Irmãos, eu vou encurtar a história. As igrejas foram mandando oferta para, primeiro, comprar a terra, que não era deles, comprar a terra, para comprar tudo, casa nova, construir uma casa nova para eles, imobiliar a casa toda. Para vocês terem uma ideia, um repórter da New York Times, tá? New York Times, foi lá fazer entrevista com o casal. Irmãos, a história alcançou o mundo. Isso é fato, não é conversa, isso é fato. Como é que Deus faz as coisas? Quando a gente tem o coração que ama verdadeiramente o Senhor, que quer fazer o melhor, a memória não será apagada, queridos. Deus supre, meu irmão. Deus é supridor. Creia no poder de Deus. Prove seu amor por Jesus. Demonstre seu amor por Jesus enquanto há tempo. Amém?